A tolerância de Max Verstappen pode estar se esgotando. Enquanto o mundo especula sobre o destino do tetracampeão mundial, uma realidade se torna cada vez mais evidente. A Red Bull perdeu sua condição de fortaleza invencível de outros tempos. E esse cenário pode estar impactando mais profundamente o piloto holandês do que ele demonstra publicamente. O interrogatório da imprensa em Silverstone foi um verdadeiro cerco mediático. Repórteres de diversos países rodearam Verstappen no motorhome da Red Bull, todos insistindo na mesma questão que ecoa há semanas. Qual será seu caminho na Fórmula 1? A reação permaneceu invariável. Silêncio calculado. Max simplesmente se negou a abordar 2026, oferecendo respostas breves e objetivas que deixaram todos ainda mais curiosos. Após a sessão oficial, Verstappen se dirigiu à área de televisão para conversar com sua emissora favorita, a holandesa Viaplay. E ali, com um sorriso sarcástico, ele expôs sua tática. Bem, todos ganharam respostas muito breves, então foi perfeito, na verdade. O recado estava transmitido. Mas por que tamanha relutância em discutir o futuro? A realidade é que, nos bastidores, a movimentação está muito mais intensa do que transparece. Fontes próximas ao piloto confirmam que representantes de Verstappen já estabeleceram contato com a Mercedes para explorar possibilidades futuras. E isso representa muito mais do que simples especulação. Estamos diante de uma aproximação que pode transformar completamente o panorama da Fórmula 1 nos próximos anos. Toto Wolff, o comandante da Mercedes, não está fazendo brincadeira. O austríaco ainda não renovou com George Russell, nem com Andrea Kimi Antonelli para o próximo ano. E agora entendemos o motivo. Ele pode estar reservando uma vaga para o maior prêmio do grid. Russell, por sua vez, reconheceu que suas chances de trocar de equipe em 2026 são excepcionalmente baixas. Será que ele já tem conhecimento de algo que nós desconhecemos? Mas aqui reside o aspecto mais fascinante. Diferentemente de sua equipe de empresários, Verstappen não demonstra desespero para abandonar a Red Bull. Pelo menos não por enquanto. E ele próprio descartou uma das teorias mais bizarras que circulavam no paddock, a de que poderia fazer uma pausa sabática em 2026 para depois avaliar qual equipe iniciou melhor com as novas regulamentações. Essa teoria da pausa não era tão absurda quanto aparenta. Pessoas próximas ao holandês vinham questionando se sua paixão pelas corridas ainda justificava todo o circo que envolve a Fórmula 1. E não é injustificado. O piloto acabou de presenciar sua equipe de GT3 vencer em Spa, na classe LMP2, enquanto ele próprio foi eliminado logo na primeira volta por Antonelli. Frustração pura. Verstappen foi enfático quando questionado sobre uma possível pausa. Não, não, não! Fórmula 1 com certeza! E acrescentou: vou tentar, claro, no futuro combinar isso com qualquer tipo de outra corrida que seja possível, o que eu possa me preparar. Porque eu quero, claro, explorar um pouco fora da Fórmula 1, o que já estou fazendo com testes, mas eventualmente também correndo. Então o plano está definido. Verstappen quer permanecer na F1, mas também quer ampliar seus horizontes. A questão é: até quando a Red Bull conseguirá manter o piloto que construiu um império de vitórias com a equipe? E aqui chegamos ao ponto fundamental. 2026 é uma incógnita completa. As novas regulamentações vão reorganizar totalmente o grid e ninguém sabe quem vai sair na frente. Verstappen reconhece isso e sabe que sua decisão pode ser a mais importante da carreira. Ninguém pode afirmar com 100% de certeza que estará confortável no ano que vem, reconheceu Max. Haverá tantas incógnitas para o próximo ano, e a única coisa que tenho que fazer é dirigir o que tenho de forma rápida. O holandês fez uma análise precisa da situação atual. Ele lembrou que ninguém esperava que a McLaren se tornasse dominante de repente.
Às vezes, demora um tempo para que tudo se encaixe. Agora foi o oposto para nós. Fizemos tudo muito bem desde o início das novas regulamentações e depois, no final, foi um pouco difícil. Isso é algo que temos que descobrir. Por que não conseguimos a mesma progressão que talvez algumas outras equipes? E essa é a grande questão que atormenta a Red Bull. Por que a equipe que dominou de forma absoluta nos últimos anos agora luta para manter o ritmo? A McLaren não só alcançou, como ultrapassou. Ferrari e Mercedes também estão mais próximas. A supremacia da Red Bull está sendo questionada pela primeira vez em muito tempo. Verstappen sabe que 2026 será completamente diferente. Algo completamente diferente que você precisa de um carro, ele disse. E lembrou que na geração anterior de carros, a Red Bull teve o caminho oposto. Começou mal e terminou dominando. Estávamos fora no início e depois no final, realmente conseguimos fazer funcionar. Mas será que a Red Bull conseguirá repetir essa evolução? Será que a equipe tem a capacidade técnica e os recursos para se reinventar mais uma vez? E mais importante, será que Verstappen terá paciência para esperar? O tetracampeão está em uma posição única. Ele tem contrato com a Red Bull até 2028, mas cláusulas de saída existem e o mercado está observando. Mercedes, Ferrari, McLaren, todas as equipes de ponta gostariam de ter o piloto mais dominante da atualidade em seus carros. A estratégia de Verstappen é inteligente. Manter o silêncio, observar o desenvolvimento de cada equipe e tomar a decisão no momento certo. Ele não quer queimar pontes, mas também não quer ficar preso em uma equipe que pode não ter o carro mais rápido nos próximos anos. E aqui está o que realmente importa. Verstappen ainda está no auge da carreira. Aos 26 anos, ele tem pelo menos mais uma década de corridas pela frente. Ele não pode se dar ao luxo de desperdiçar anos preciosos em um carro que não seja competitivo. A Red Bull sabe disso. Christian Horner e Helmut Marko sabem que estão lidando com o maior ativo da equipe e que perder Verstappen seria um golpe devastador. Mas eles também sabem que não podem prometer vitórias se não tiverem o carro para isso. O que presenciamos em Silverstone foi mais do que uma sessão de mídia tensa. Foi um jogo de xadrez psicológico. Verstappen mandou um recado claro. Ele não vai falar sobre o futuro agora, mas isso não significa que não está pensando nele. E as outras equipes receberam o recado também. A situação toda ganha ainda mais tempero quando consideramos que Verstappen está expandindo seus horizontes no automobilismo. Sua equipe de GT3 está performando bem, ele está testando outras categorias e claramente quer uma carreira mais diversificada. Isso pode ser tanto uma válvula de escape quanto uma preparação para um eventual pós-Fórmula 1. Mas o que mais chama a atenção é a maturidade com que Verstappen está lidando com toda essa pressão. Ele não está se deixando levar pela ansiedade ou pela especulação. Está jogando o jogo de forma inteligente, mantendo suas opções abertas enquanto foca no que pode controlar, pilotar o carro que tem da melhor forma possível. E talvez essa seja a lição mais importante de toda essa novela. Na Fórmula 1, o futuro é sempre incerto. Regulamentações mudam, equipes se reinventam e pilotos precisam estar preparados para tomar decisões difíceis. Verstappen entende isso melhor do que ninguém. O que acontecerá nos próximos meses será crucial. Se a Red Bull conseguir se recuperar e voltar a ser dominante, talvez Verstappen fique onde está. Mas se outras equipes continuarem evoluindo e a Red Bull não conseguir acompanhar, não seria surpresa ver o holandês vestindo outras cores em 2026. A questão é que o tempo não para. As conversas de bastidores já começaram, os contratos estão sendo discutidos e as equipes estão se posicionando para 2026. Verstappen pode estar em silêncio publicamente, mas tenha certeza de que ele está observando cada movimento, cada desenvolvimento técnico, cada mudança no cenário político das equipes. E não podemos esquecer do fator humano. Verstappen construiu uma relação sólida com a Red Bull ao longo dos anos.
Ele venceu seu primeiro título com a equipe, quebrou recordes, construiu uma dinastia. Sair não seria apenas uma decisão técnica, mas também emocional. A Red Bull foi sua casa, o lugar onde ele se tornou o que é hoje. Mas, ao mesmo tempo, Verstappen é um competidor nato. Ele quer vencer, quer estar sempre no topo, quer continuar fazendo história. Se a Red Bull não conseguir oferecer isso, ele terá que fazer escolhas difíceis. E isso é algo que tanto ele quanto a equipe sabem muito bem. A situação fica ainda mais complexa quando olhamos para o desenvolvimento das outras equipes. A McLaren está claramente em ascensão, com um carro que evoluiu de forma impressionante. A Ferrari sempre tem potencial, mas precisa de consistência. A Mercedes está se reorganizando e pode voltar a ser uma força dominante. Cada uma dessas equipes representa uma oportunidade, mas também um risco. E por falar em riscos, não podemos ignorar que 2026 será um ano de grandes mudanças regulamentares. Novas regras, novos motores, nova aerodinâmica. É o tipo de situação que pode virar o jogo completamente. Uma equipe que hoje está no fundo do grid pode se tornar dominante da noite para o dia, e vice-versa. Verstappen sabe que essa incerteza é tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Se escolher errado, pode perder anos preciosos de sua carreira. Se escolher certo, pode adicionar ainda mais títulos à sua coleção já impressionante. A pressão sobre a Red Bull é imensa. Eles sabem que têm poucos meses para provar que ainda são capazes de evoluir, de se adaptar, de voltar ao topo. Cada corrida, cada desenvolvimento, cada decisão técnica está sendo observada de perto por Verstappen e sua equipe. E não é só sobre performance. O ambiente de trabalho, a estabilidade política dentro da equipe, a capacidade de inovação, tudo isso está sendo avaliado. Verstappen não quer apenas um carro rápido, ele quer um projeto sólido, uma visão de longo prazo, uma estrutura que possa sustentá-lo por anos. O silêncio de Verstappen, portanto, não é apenas estratégico, é uma forma de pressão. Ele está forçando a Red Bull a se mexer, a provar seu valor, a mostrar que ainda merecem tê-lo como piloto. E, ao mesmo tempo, está mantendo as portas abertas para outras oportunidades. E você? O que acha? Verstappen deveria ficar na Red Bull e apostar na recuperação da equipe? Ou seria hora de buscar novos desafios? Será que a Red Bull conseguirá se reinventar mais uma vez? Ou outras equipes já ultrapassaram definitivamente o projeto austríaco? Uma coisa é certa, seja qual for a decisão, ela vai abalar toda a Fórmula 1. E nós estaremos aqui para acompanhar cada movimento dessa trama fascinante que nunca para de nos surpreender.